Olá, queridos! Eu queria compartilhar com vocês hoje um exercício, pensando numa proposta do professor Cláudio Piano. Ele tem um vídeo, uma aula que ele dá, maravilhosa, que eu vou colocar o link aqui pra gente, pra poder compartilhar, quem tiver interesse, não perde nada, em que ele fala sobre a diferença, de uma leitura psicanalítica francesa e de uma outra leitura que é mais espinosista, E ele traz alguns exemplos e eu fiz algumas leituras essa semana, encontrei bastante isso e eu queria compartilhar com vocês. Começando por esse livro, eu estou com o volume 7 da coleção de Freud, lendo um texto que é um dos textos mais importantes da obra de Freud, que chama Os Três Ensaios sobre a Sexualidade. Não sei se dá pra ver. Tcharam. Tá? Eu vou ler um pedaço pra gente sentir e fazer esse exercício. Então, pra gente poder se adentrar um pouco no tema da sexualidade, Então, o Freud, ele começa esse texto com o primeiro capítulo que chama As Aberrações Sexuais. O Freud vai iniciar a obra sobre sexualidade com esse texto. O fato da existência de necessidades sexuais no homem e no animal expressa-se na biologia pelo pressuposto de uma pulsão sexual. Segue-se nisso a analogia com a pulsão de nutrição, a fome. Falta a linguagem vulgar, no caso da pulsão sexual, uma designação equivalente à palavra fome. A ciência vale-se para isso de libido. A opinião popular faz para si representações bem definidas da natureza e das características dessa pulsão sexual. Ela estaria ausente na infância, far-se-ia sentir na época e em conexão com o processo de maturação da puberdade. Seria exteriorizada nas manifestações de atrações irresistíveis que um sexo exerce sobre o outro. O seu objetivo seria a união sexual, ou pelo menos os atos que levassem nessa direção. Mas temos plena razão para ver nesses dados uma imagem muito infiel da realidade. Olhando-os mais de perto, constata-se que estão repletos de erros, imprecisões e conclusões apressadas. Introduzamos aqui dois termos. Chamemos de objeto sexual a pessoa de quem provém a atração sexual e de alvo sexual a ação para a qual a impulsão impele. Assim, fazendo a observação cientificamente enquadrinhada, mostrará um grande número de desvios em ambos, o objeto sexual e o alvo sexual, e a relação destes com a suposta norma exige uma investigação minuciosa. E aí ele continua, com um subtítulo que ele chama de desvios com respeito ao objeto sexual. Na página seguinte, ele faz o texto, eu não vou ler todo, mas na página seguinte ele começa a enumerar esses tipos de desvios com a letra A, que a primeira seria a inversão. Comportamentos dos invertidos. As pessoas em questão comportam-se de maneira muito diversificada em vários aspectos. Podem ser invertidos absolutos, ou seja, seu objeto sexual só pode ser do mesmo sexo, enquanto o sexo oposto nunca é para eles objeto de anseio sexual, mas antes os deixa frios ou até lhes desperta aversão sexual. Enfim, ele está falando aqui da homossexualidade e ele continua, trazendo a concepção de inversão, que da inversão constitui em concebê-la como um sinal inato de degeneração nervosa e estava em consonância com o fato de os observadores médicos terem deparado com ela pela primeira vez em doentes nervosos ou pessoas que davam a impressão de sê-lo. Essas características contêm dois elementos que devem ser apreciados separadamente, o caráter inato e a degeneração. E aí, em seguida, o título do texto chama Degeneração. E tornou-se costume imputar à degeneração
todos os tipos de manifestação patológica que não sejam a origem diretamente traumática ou infecciosa. A classificação dos degenerados feitas por Magnum faz com que nem mesmo a mais primorosa conformação geral da função nervosa fique excluída da aplicabilidade do conceito de degeneração. Nessas circunstâncias, pode-se indagar que benefício e que novo conteúdo possui em geral o juízo degeneração. Parece mais oportuno falar em degeneração apenas quando 1. Houver uma conjugação de muitos desvios graves em relação à norma. Que é engraçado, né? Ele faz uma crítica suave, né? É uma degeneração, mas só se for muitos desvios, né? Se for muitos desvios, é degeneração. Se for poucos, tudo bem. Ele, mais abaixo, fala sobre encontra-se a inversão em pessoas que não exibem nenhum outro desvio grave de norma, que ela é extremamente difundida em muitos povos selvagens e primitivos, ao passo que o conceito de degeneração costuma restringir-se à civilização elevada. O clima e a raça exercem a mais poderosa influência sobre a disseminação e o juízo que se faz da inversão. E aí ele vai falar de um caráter inato, da explicação, ele faz uma explicação da inversão, fala sobre a bissexualidade enquanto recurso, esse é o nome que ele dá ao título, o recurso à bissexualidade. O segundo desvio que ele vai citar, depois do que ele coloca a letra A, né? O B vai ser animais e pessoas sexualmente imaturas como objetos sexuais. Então aqui ele está falando de zoofilia e de pedofilia. Enquanto as pessoas cujos objetos sexuais não pertencem ao sexo normalmente apropriado, ou seja, os invertidos, afiguram-se ao observador como uma coletânea de indivíduos talvez bastante válidos em outros aspectos. Os casos em que se escolhem pessoas sexualmente maturas, crianças, como objetos sexuais, são desde logo encarados como aberrações esporádicas. Só excepcionalmente as crianças são objetos sexuais exclusivos. Em geral, passam a desempenhar esse papel quando o indivíduo covarde ou impotente presta-se a usá-la como substituto, ou quando uma pulsão urgente, impreterível, não pode apropriar-se no momento de nenhum objeto mais adequado. Ainda assim, é esclarecedor sobre a natureza da pulsão sexual o fato de ela admitir tão ampla variação e tamanho rebaixamento de seu objeto, coisa que a fome, muito mais energeticamente agarrada ao seu objeto, só permitiria nos casos mais extremos. Uma observação similar é válida quanto à relação sexual com animais, que não é nada rara, sobretudo entre os camponeses, e onde a atração sexual parece ultrapassar a barreira da espécie. O que me chama bastante atenção são eu grifei até isso aqui, né, que ele fala de uma pulsão urgente e impreterível. Não é possível, né, que seja contida. Bom, tem outras coisas bem esquisitas, né? 2 páginas para frente, ele fala sobre o uso do orifício anal. No que concerne ao ânus, reconhece com clareza ainda maior do que nos casos anteriores que é a repugnância que opõe neste alvo sexual o selo da perversão. Mas eu que não seja acusado de partidarismo por observar que a fundamentação deste asco no fato de tal parte do corpo servir à excreção e entrar em contato com o asqueroso em si, os excrementos. Não é muito mais convincente do que a razão fornecida pelas moças histéricas para explicar seu asco ante ao órgão genital masculino, que ele serve à micção. O papel sexual da mucosa do ânus de modo algum se restringe à relação sexual entre homens. Nem tampouco a predileção por ela é característica da sensibilidade dos invertidos. Parece ao contrário,
que o paedicato, é sexo anal. Não sei porque ele não pôde dizer essa palavra, então ele usou esse termo em latim e diz que o paedicatio do homem deve seu papel à analogia com o ato praticado com a mulher, ao passo que a masturbação recíproca é o alvo mais facilmente encontrado na relação dos invertidos. E aqui eu lembro muito do Cláudio Piano, porque eu levo um susto, ao contrário, porque me parece uma análise muito categórica e muito complicada de ser feita, enfim. Ele passa aqui a falar das significações de outras partes do corpo. Fala que a propagação do interesse sexual para outras partes do corpo, com todas as suas variações, em princípio, nada nos oferece de novo. Nada acrescenta ao conhecimento da pulsão sexual, que nisso não faz senão proclamar sua intenção de se apoderar do objeto sexual em todos os sentidos. Eu acho muito interessante aqui também essa parte em que ele fala de uma sexualidade que não se cabe, uma sexualidade que não pode ser contida. E isso me assusta, né? E aí eu cansei de ler Freud, né? Por exemplo, aqui em outro momento, ele fala do fetichismo, né? O que é? Por isso, certo grau de fetichismo costuma ser próprio do amor normal, sobretudo nos estágios de enamoramento em que o alvo sexual normal é inatingível ou sua satisfação parece impedida. É o modo como ele vê, né? E eu acho bem doido, tá? E estamos aqui já, andamos umas 30 páginas, né? E ele vai falar do sadismo e masoquismo. Do segundo parágrafo ele traz: no tocante à algolagnia ativa, o sadismo, suas raízes são fáceis de apontar nas pessoas normais. A sexualidade da maioria dos varões exibe uma mescla de agressões, de inclinação a subjugar, cuja importância biológica talvez resida na necessidade de vencer a resistência do objeto sexual de outra maneira que não mediante o ato de cortejar. Mas na outra página, no último parágrafo, ele fala que a crueldade e a pulsão sexual estão intimamente correlacionadas, é-nos ensinado, acima de qualquer dúvida, pela história da civilização humana, mas no esclarecimento dessa correlação não se foi além de acentuar o fato agressivo da libido. Segundo alguns autores, essa agressão mesclada à pulsão sexual é, na realidade, um resíduo de desejos canabalísticos. Gente, que horror! É bem louco, né? O que ele chama de perversão, que ele falou várias vezes no texto, ele vai dizer que tem uma variação e doença, um adoecimento, né? Que a experiência mostra que a maioria dessas transgressões, no mínimo as menos graves, dentre elas, são um componente que raramente falta na vida sexual das pessoas sadias e que por elas é julgado como qualquer outra intimidade. E aí eu fiz uma observação aqui e vou ler, né? Por que ele chama de transgressão, então, se ele vai falar que é normal, né? Então, ele fica confuso aqui em dizer o que é o que não é perversão, e aí ele meio que categoriza uma quantidade que seria aceitável. Ele vai falar que a psicanálise, então, ela vai ser a única a poder dar conta dessas psiconeuroses. Até onde chega a minha experiência, baseiam-se em forças pulsionais de cunhos sexuais. Não quero dizer que apenas que a energia da pulsão sexual faz uma contribuição para as forças que sustentam os fenômenos patológicos. De tal sorte que a vida sexual das pessoas em pauta expressa-se de maneira exclusiva ou predominantemente ou apenas parcial.
Que é isso, ele fala, aí ele desfala e depois ele fala de novo. Ele fala que a neurose não passa de exceção aparente o fato de uma pessoa histérica, um homem, por exemplo, adoecer por causa de uma emoção banal, de um conflito que não gire em torno de um interesse sexual. Aqui ele falando de que todas as questões da neurose, todas as questões psíquicas têm o fator sexual envolvido. Principalmente nesse momento, né, em que ele chama as práticas de perversão, ele vem falando de normal, do que não é bem explícito, que é esse momento. Que foi, Malala? Vem? Malala também não gosta de Freud. Que é esse momento em que ele fala de uma forma da sexualidade como se fosse uma coisa extremamente incontrolável, né? Tem um texto do Freud que eu concordo muito, não é nessa parte. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. E eu concordo muito com o Freud neste momento, e quando eu leio Freud, né, eu sei mais de Freud do que dos pacientes dele, e fico pensando, né, porque hoje a gente tem outras percepções, né, um pensamento que não é europeu do século XIX, né, pensado ali por um médico, mas podendo pensar que tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento. Freud parece falar de umas fantasias que tem esse caráter fantasmagórico, proibido, né? E traz toda uma perversão que em algum momento chega a dar um tesão, né? Parece um conto erótico que ele tá trazendo, né? E aí eu gostaria de poder trazer a gloriosa, como que chama, gente, aquela mulher? A Inês Brasil, né? Porque parece uma pornô, não explica muita coisa, fica um pouco difícil, né? Porque não tem muito mesmo o que dizer sobre isso, né? Ele tá ali fazendo uma análise de um modo ali da vida dele, né? Então, tipo assim, o tio do churrasco que a gente conhece hoje falaria bastante desse tipo de coisa. Que tipo de vivências que tem uma pessoa que se admira com práticas que hoje a gente entende que, né, que existem diversos outros tipos de sociedade, a gente conhece outras coisas que nos mostram que a gente não pode definir normal, né, nesse lugar, etc. E aí, enfim, para a gente poder continuar o exercício, eu vou trazer um outro texto. Pois então, já que o tema é sexualidade, eu trouxe aqui uma obra do Michel Foucault chamada História da Sexualidade, A Vontade do Saber. Essa obra tem 3 volumes e eu vou ler a primeira, uma partinha, né, pra gente poder fazer o exercício. Então, aqui, ó, primeira parte chama Nós Vitorianos. Parece que, por muito tempo, teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão da nossa sexualidade contida, muda, hipócrita. Disse que no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. As práticas não procuravam o segredo. As palavras eram ditas sem reticência excessiva e as coisas eram feitas sem demasiado disfarce. Tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se comparado com os do século XIX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo nem escândalo, entre os risos dos adultos, os corpos pavoneavam. Um rápido crepúsculo se teria seguido a luz meridiana até as noites monótonas da burguesia vitoriana,
a sexualidade é então cuidadosamente encerrada, muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca e absorve-a inteiramente na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal legítimo e procriador dita a lei, impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, em um único lugar de sexualidade reconhecida, mais utilitário e fecundo, o quarto dos pais. Ao que sobra, só resta encobrir-se. O decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpas, os discursos. E se o estéril insiste e se mostra demasiadamente, vira anormal, receberá este status e deverá pagar as sanções. O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, nem beira, nem lei, nem verbo também. E ao mesmo tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio, não somente não existe, como não deve existir, e é a menor manifestação, faloão desaparecer, sejam atos ou palavras. As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não têm sexo. Boa razão para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão para fechar os olhos e tapar os ouvidos onde quer que venham a manifestá-lo, razão para impor um silêncio geral e aplicado. Isso seria próprio da repressão e é o que se distingue das interdições mantidas pela simples lei penal. A repressão funciona, de certo, como condenação ao desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmando de inexistência e, consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber. Assim marcharia com sua lógica capenga a hipocrisia de nossas sociedades burguesas. Porém, forçada a algumas concessões, se for mesmo preciso dar lugar a sexualidades ilegítimas que vão incomodar noutro lugar, que incomode lá onde possam ser reescritas, se não nos circuitos da produção, pelo menos do lucro. O rendezvous e a casa de saúde serão tais lugares de tolerância. A prostituta, o cliente, o rufião, o psiquiatra e a sua histérica. Estes outros vitorianos, diria Stephen Marcos, parecem ter feito passar de maneira subrepetícia o prazer. Aqui não se alude para a ordem das coisas que se contam. As palavras, os gestos estão autorizados em surdina. Trocam-se nestes lugares a preço alto. Somente aí o sexo selvagem teria direito a algumas das formas do real, mas bem insularizadas, e a tipos de discursos clandestinos, circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição, inexistência e mutismo. Estaríamos liberados desses 2 longos séculos onde a história da sexualidade devia ser lida inicialmente como a crônica de uma crescente repressão? Muito pouco diz-nos ainda, talvez por Freud, porém, com que circunspecção ainda? Com que prudência médica, com que garantia científica de inocuidade e com tanta precaução para tudo manterem sem receio de transbordamento no mais seguro e mais discreto espaço entre divã e discurso. Tem uma parte de um texto de Deleuze, também um escritor espinosista, em que ele fala que a psicanálise é o novo padre. E aqui isso fica muito claro nessas 2 leituras, né? Quando o que a gente entende que a psicanálise faz é fazer dizer, fazer confessar, né? Confessa-se,
E essa vira então a sua paranoia inalcançável, né? Algo em você em que você não pode dar conta. Então é a própria produção da paranoia, a psicanálise, no caso. Mas o mais interessante é ver a diferença de texto, de palavra, de abertura, de afeto que passa nas duas leituras, né? E eu acho que isso também é um modo da gente compreender as coisas. Por isso que eu estou fazendo aqui essa contribuição, podendo compartilhar com vocês esses dois autores para a gente poder comparar formas de pensar que são mais normativas, mais castradoras, mais capitalistas e extremamente moralizantes, e outras que são mais libertárias, mais abertas, mais produtivas de pensamentos e formas de vida. E eu fico por aqui, agradeço pela atenção, curta, compartilha, comenta e um beijo no coração de todo mundo.